Seja muito bem-vindo ao canal da CloudFence. E nesse vídeo nós vamos falar um pouco sobre a proteção de websites utilizando o OpenSense. Nesse artigo eu explico aqui desde a instalação do OpenSense, da instalação do plugin do Nginx propriamente dito, e depois do download das regras do NACS, que aí vão transformar o OpenSense propriamente num WAF, num Web Application Firewall. Então vamos iniciar aqui o nosso passo a passo. Vamos lá. O primeiro passo, seguindo aqui até os passos do próprio artigo, o primeiro passo é fazer a instalação do plugin. Então, como nós instalamos o plugin? Então é muito fácil. Nós podemos vir aqui, digitar plugins. A caixa de pesquisa já nos traz diretamente aqui a página de System Firmware, e aqui nós vamos digitar Nginx, N-G-I-N-X, e aqui nós temos o plugin. Então é só clicar aqui no sinal de mais e ele vai iniciar a instalação do plugin. Terminada a instalação do plugin, nós clicamos aqui, se você tem o tema da CloudFence instalado, clica no logo da CloudFence e aqui vamos em Services Nginx, e aqui nós temos o plugin já instalado. O primeiro passo para a configuração é a configuração do server, Então nós fazemos a configuração do web server no Upstream Server, Então nós já estamos aqui na opção correta. Aqui nós adicionamos, então no meu caso aqui eu vou criar um servidor de exemplo, um web server poderia ser um Apache, um IIS, um Tomcat, enfim, há muitas opções. Então aqui eu posso configurar aqui My Web Server, coloco aqui o IP dele, aqui é um IP de exemplo. Aqui a porta, aqui nós podemos utilizar tanto a porta 80 quanto a 443. É recomendável sempre que a utilização da porta seja a 443, mesmo nesse cenário em que o OpenSense estará diretamente falando com o web server, e essa comunicação, a depender da topologia da sua rede, ela não vai estar exposta à internet. Mas por uma questão de boas práticas, nós utilizamos aqui a porta 443. A prioridade do servidor aqui é 1. Com o plugin é possível também fazer aí balanceamento, fazer um failover ou load balancer de servidores, e aí você mexeria aqui nessa opção de prioridades. Aqui eu colocarei uma opção de máximo de 1000 conexões simultâneas, máximo de 10 conexões de falha e um timeout de 60 segundos. Se nós clicarmos aqui no Advanced, ele tem aqui uma opção que é para o caso quando nós temos mais servidores, temos um cluster de servidores, você pode colocar aqui que ele marcá-lo como backup server, ou que ele está indisponível, ou está unreachable. Então no nosso caso a gente vai só salvar aqui. Muito bem. O próximo passo é fazer a configuração do upstream. Então o upstream é a configuração, a tela de configuração, onde nós poderíamos, por exemplo, definir aqui vários upstream servers. No nosso caso, a gente vai configurar aqui esse backend, eu vou chamar aqui de backend, vou selecionar o My Web Server, veja que eu tenho a opção de selecionar mais servidores aqui, Ele já até pergunta aqui o algoritmo de load balancing, nós não estamos utilizando load balancing, então podemos deixar aqui a opção padrão. Um outro ponto importante é o Proxy Protocol. O Proxy Protocol ele faz a comunicação entre o proxy reverso, que nesse caso é o nosso OpenSense, o nosso WAF, e o web server. Porém, para que você tenha esse protocolo em funcionamento, você tem que fazer a configuração no teu web server. Como cada web server tem a sua configuração específica, não vai abranger esse tópico, mas é importante que você saiba que esse protocolo ele vai, por exemplo, ajudar você a ter informações de IP real dos clientes, e ter outras integrações de proxy. Nesse caso, o web server saberá tratar e terá conhecimento de que há um proxy intermediário entre o cliente final, o client, e o serviço do próprio web server, a página do próprio web server. Aqui eu vou desmarcar a opção Advanced para ficar mais simples. Aqui nós temos uma opção de Keep Alive, temos a opção de habilitar o TLS. Nesse caso, eu vou habilitar o TLS porque eu marquei a porta 443 no meu web server. Só que em muitos casos, esse certificado é um certificado autoassinado, E aí, como é um certificado autoassinado, você tem que ter um cuidado para que o WAF não faça a verificação desse certificado. Então eu vou desmarcar essa opção, mas o ideal aqui é que você tenha um certificado válido no teu web server também.
terminada a configuração, né? Então nós já fizemos a configuração do web server, do upstream, e agora nós vamos fazer o download das regras do Naxi propriamente dito. Se você estiver assistindo esse vídeo com o artigo, o meu artigo da Medium aberto, você vai ver que eu estou seguindo exatamente os passos como estão lá, ok? Então, para nós fazermos o download das políticas, né, das regras do Naxi, nós temos de ir aqui no menu HTTPS e vir aqui em Naxi WAF Policy. Quando você abrir esse menu pela primeira vez, ele já terá aqui um aviso dizendo que não há nenhuma regra instalada e que você deve fazer o download. Então, vamos fazer o download. Para fazer o download, você tem que aceitar aqui a licença, e quando você fizer isso, você pode aqui ler a licença com calma e aceitá-la ou não. Pronto, o download é bem rápido, as regras já estão todas aqui, e agora nós vamos seguir com os próximos passos. Então, com as regras instaladas, o próximo passo é criar um location. Então, o location é onde nós vamos especificar, né, a raiz aqui do nosso website. Então, eu vou chamar aqui meu website de my website root, que eu posso ter vários locations. Como eu estou dizendo aqui é root, né, é a raiz mesmo, é barra. Depois, aqui é onde eu posso ou não habilitar meu WAF. Então, num primeiro momento, quando se habilita aqui na opção Enable Security Rules, você tem a opção de deixá-lo em Learning Mode. O que é esse Learning Mode? Esse Learning Mode ele vai fazer apenas o log das solicitações que seriam bloqueadas. No caso, eu aconselho, se seja feita uma configuração inicial, que até que os falsos positivos sejam removidos, você tem essa opção marcada. Então, para efeitos aqui do tutorial, eu vou deixar essa opção marcada. Depois nós temos as regras em si, na configuração, né, que nós queremos deixar marcadas. No meu caso, eu vou deixar todas marcadas, porque eu quero proteção total ao site. Bom, feito isso, nós terminamos a configuração, e aqui ele já tem o location, né, com a opção do WAF em Learning. Né, se eu vier aqui desmarcar essa opção, só para demonstrar, ele já põe Enable. Né? Enable quer dizer que ele vai fazer os bloqueios. Eu vou deixar em Learning por enquanto, pelos motivos que eu já expliquei. E agora, para a gente finalizar a configuração básica aqui do plugin, né, como WAF, é fazer aqui a configuração do HTTP Server. Então, no HTTP Server é onde eu vou colocar as portas em que esse serviço vai ouvir. No meu caso aqui, 8443, que são as portas padrão, né, de web. Aqui, se eu quiser que essa entrada seja a padrão do meu WAF, eu posso marcar aqui default, né? E aqui eu tenho o server name. Veja que o server name é o nome do servidor de DNS que você tem registrado, que tem de resolver para um dos IPs que estejam cadastrados no OpenSense. Outro ponto importante é que aqui no tutorial nós não iremos cobrir a questão da criação de certificados, né? Mas há o plugin do Let's Encrypt, o Acme, para OpenSense, e que você pode utilizá-lo para poder ter aí o certificado válido, né? Porque você não tenha erros no navegador quando publicar o seu website. Então aqui eu vou colocar o site, por exemplo, na CloudFence, cloudfence.com.br. Aqui eu vou marcar o location, my website root, e depois eu vou fazer aqui a questão do certificado. O certificado, como eu não tenho aqui um certificado instalado e nem um certificado gerado pelo Acme, né, pelo plugin do Let's Encrypt, eu vou marcar aqui o certificado da própria WebWI do OpenSense, ok? E aí, feito isso, nós podemos aqui salvar e está feito. A configuração básica do WAF é essa. Notem que o serviço ainda está parado, né, porque ainda falta um último ajuste a ser feito no OpenSense. Ser feito. Notem que o meu OpenSense está utilizando a porta 443, porque aqui tem HTTPS, não tem nenhuma porta especificada. O que acontece? O plugin vai fazer com que o Nginx ouça na porta 443 em todas as interfaces, e isso vai gerar um conflito. Para que nós não tenhamos esse conflito, nós temos que tirar o OpenSense da porta 443. Como nós fazemos isso? Então, se viermos aqui no menu System, Settings, Administration, você tem aqui a porta que o OpenSense está ouvindo. Eu vou mudar para um exemplo aqui para 8443, ok? E tem um outro ponto, um detalhe importante, que é desabilitar essa regra, esse redirect, né? Essa regra de redirect, o que ela faz? Toda vez que você vai tentar abrir o seu OpenSense, né, a tela de web, de administração web do seu OpenSense, se você digita só o IP, ele tenta na porta 80 padrão, ele faz o redirect, ok? Então, eu vou salvar, e com isso nós já temos aqui
a questão do conflito de porta resolvido. Aqui ele diz que vai redirecionar, né? Eu estou para uma outra porta. Eu vou clicar aqui, ó, aí ele já redirecionou. Ok, já está feito. E agora nós temos de habilitar, eu não habilitei antes, para não haver esse erro do conflito, nós temos de habilitar o plugin, né, o Nginx. Então nós vamos aqui, marcamos Enable Nginx, Apply, e olha lá, ele já está no status Running, né, ele já subiu aqui. Se nós formos aqui a Dashboard, nós também podemos constatar aqui, ó, que o Nginx está running, está rodando, ok? Então com isso nós finalizamos a configuração básica do Nginx com uma regra de WAF. Agora eu vou demonstrar para vocês no WAF mesmo em produção, como é que nós podemos fazer testes e nos assegurarmos de que as regras estão ativas, estão funcionais. Então, para que a gente possa fazer os testes, o que a gente pode fazer aqui como um teste e validar que o nosso WAF está funcional? Eu posso pegar aqui, por exemplo, no site da WASP, que é uma das grandes referências aí em segurança de aplicação, e aí eu pego um exemplo como esse aqui, ó, de um SQL Injection, e vou tentar lá fazer no meu site que está protegido pelo meu WAF, ok? Então eu colo a requisição e tento acessar o site, e aí olha o que acontece. Então eu tenho essa resposta, né? Essa é a tela padrão, a página padrão de erro quando há algum match, né, de regras com o nosso WAF. Essa tela ela pode ser personalizável e aí você pode alterar aí de acordo com a tua empresa, com o teu logo, enfim. Ok? Então com isso nós finalizamos esse vídeo. Caso você precise de alguma ajuda na implementação de WAF ou você queira o serviço de monitorização do seu WAF com o nosso SOC, entre em contato, na descrição do vídeo tem aí os contatos da CloudFence, que nós podemos te ajudar aí desde a implantação, na monitorização, na personalização e até na criação do teu WAF personalizado aí do plugin, fazendo integrações com soluções terceiras, com outras ferramentas, ok? Muito obrigado e até o próximo vídeo.